Muito obrigado. Hoje nós estamos com os temas meio pesados aí, né? A maioria é complicação, coisas ruins. Ainda bem que a Jordana veio trazer coisas boas aí, né, Jordana? De resultados interessantes até nos pacientes nem tão bentos assim, né? Então é isso. Acho que o anel é muito mais alegria do que problemas e erros e insatisfações, né? Mas lidar com alegria é fácil, né? A gente tem que aprender a lidar são com os resultados ruins mesmo, que é a coisa mais difícil da gente fazer, né? E graças a Deus a córnea ele tem ele nos dá a possibilidade de a gente mexer, né? Quem dera se tudo a gente pudesse ter essa facilidade, essa flexibilidade que a córnea nos dá de mexer, de tirar, de voltar atrás, de tentar um plano B, né? Então acho que a gente tem essa grande facilidade. Eu acho que esse é o que eu poderia fazer para motivar as pessoas que querem mexer com córnea, né? Eu vou compartilhar aqui então a tela. A minha incumbência aqui foi falar de resultados ruins, né? E muitas vezes a gente nem sabe onde é que a gente errou, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Sociedade Brasileira de Córnea, né? Um prazer realmente grande. Então a gente às vezes assusta, às vezes a gente fica tão acostumado a ter uns resultados bons, né, de anel, às vezes a gente assusta. Eu acho interessante, teve um colega que trouxe num congresso para me mostrar, ele fez exatamente a mesma cirurgia de anel em dois pacientes que eram muito parecidos, assim, a topografia, a curvatura, muito parecida, e interessante como é que um caso ficou bom e o outro caso não ficou bom. Então tem isso, né, às vezes, né. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Então, primeira coisa que nós temos que resolver é o que é um resultado ruim, né? Tem que combinar isso com o paciente. Às vezes o paciente vai no consultório da gente para fazer uma cirurgia refrativa, aí a gente faz a topografia pré-operatória e vê que é ceratocone. Aí fala para ele, olha, não vai ser mais laser não, agora é anel. Aí ele, não, doutor, faz o que você quiser aí, o que você acha que deve e tal, né? Então, e depois a cirurgia de anel não é uma cirurgia refrativa, não é para zerar o grau e tudo. Então isso tudo é muito importante, que às vezes um resultado que é bom para você, o paciente não acha que é bom porque não foi combinado com ele que o resultado era aquele, né? Era um resultado parcial, era para ajudar um pouco, né? Eu acho que a gente sempre deve ter essa postura, né, de que o anel é uma tentativa de melhorar, né? Que a tendência é de melhorar o tanto que vai melhorar é imprevisível, né? Essas conversas a gente tem que ter então no nosso pré-operatório. Então esse resultado ruim, ele pode ser consequência de um erro de planejamento, pode ser um erro de execução da cirurgia, ou não. Ou a gente tem essa terceira via aí, ó, que é uma cirurgia absolutamente perfeita, você vai rever o seu planejamento, está perfeito, você vai rever o paciente na lâmpada de fenda, ver se o anel está bem posicionado, está perfeito, e mesmo assim, às vezes o resultado é ruim, isso por conta da imprevisibilidade da cirurgia do anel, que às vezes dá isso pra gente, né? Eu queria deixar bem claro que isso realmente a gente tem que rever, porque muitas vezes o resultado não é bom, porque houve realmente um planejamento que às vezes não estava muito adequado, por vários motivos, né? É o que nós vamos fazer. Então vamos ver aqui, erro de planejamento. Muito bem, então assim, erro de planejamento. Primeira coisa, cuidado com topografias de qualidade ruim, sabe? Essa foi uma topografia que foi enviada para análise, para que fosse dada uma sugestão de que anel colocasse. E realmente uma topografia de um olho ressecado, absolutamente sem nenhuma morfologia conhecida, daquelas que a gente está acostumado a ver no ceratocone. Então, uma córnea dessa realmente merece uma lubrificação, e se não der um resultado bom, às vezes até tentar fazer outro dia. Merece rever no prontuário do paciente topografias anteriores, às vezes com uma carinha bem melhor para a gente poder interpretar, etc. Rever escala e tantas coisas mais que a gente tem que fazer, né, para poder ter uma cirurgia de sucesso em anel, né? A topografia é tudo para uma cirurgia de anel. Então, falando aqui do erro de planejamento, vamos falar de espessura errada, né? Então, esse caso, por exemplo, é um caso mais antigo, né? Esse caso é de 1999, é um caso que não tinha muita miopia, né? A miopia, ela depende do K1, do K mais plano, que aqui no caso é 45, que não é muito alto. Então, você vê, a miopia é muito pequena. Então, nesse caso, não mereceria um anel muito espesso, mas foi introduzido nesse paciente um anel de 300 micra, 2 segmentos, por sinal, de 300 micra. E o resultado foi um aplanamento excessivo e o paciente com um resultado muito ruim, né? Ficou muito insatisfeito, né? E aí, aquilo que eu já falei, a córnea permite para a gente, né, uma segunda chance, né, um plano B. Então, os anéis foram removidos, foram colocados segmentos mais
finos, e aí conseguiu dar uma redução dessa hipermetropia aí para mais 3,5, graças a Deus, né? Muito bem, falando ainda de erro de planejamento, nós já falamos de espessura, vamos falar agora de posicionamento equivocado. A gente sabe que as extremidades dos segmentos tendem a fazer mais força para cima e por isso a gente coloca as extremidades alinhadas com o meridiano mais curvo da córnea, porque esse vai ser o meridiano que vai ser mais aplanado, né? Então a ideia é exatamente essa. Lembrando que o meridiano mais curvo da córnea normalmente ele é inclinado, ele vai de temporal superior para nasal inferior, né? Se emendarmos aqui a linha do meridiano mais curvo de um olho com o de outro olho, forma um V, né? Apontando para o nariz do paciente. Então, o posicionamento típico do segmento aqui para um olho esquerdo, por exemplo, é dessa maneira aqui, com as pontas, então, próximas aqui do meridiano mais curvo da córnea, que ele é oblíquo normalmente, né, no ceratocone. Então, a gente pode ajustar se a gente cometeu algum equívoco. Por exemplo, aqui trata-se de um olho direito, né, o meridiano mais curvo, então, 135 graus de inclinação, tá? E esse aqui é uma linha para facilitar essa visualização e os segmentos deveriam ser colocados alinhados com esse meridiano. E não foi. Ele foi colocado exatamente o contrário. Então o astigmatismo que era de 5 foi para 8, piorou, né? Mas revendo o seu planejamento e vendo que aconteceu um equívoco aí, não é o caso desse paciente, tá, gente? Esse paciente aqui é um paciente muito antigo da época que esse tipo de conhecimento não existia. Então os segmentos eram colocados de maneiras variadas, né? Então, já conhecendo que não é esse o melhor posicionamento dos segmentos, eles foram reposicionados e o astigmatismo, então, baixou de 8 para 3,5. Né? Aqui está o pontinho aqui da incisão antiga, os segmentos posicionados no lugar certo, tá? Bom, isso então nós estamos falando de erro de planejamento. Vamos falar agora de erro de execução. Então, o posicionamento pode estar inadequado. Aqui eu vou agradecer a Jordana, viu, Jordana? Adoro mostrar os casos. A Jordana, ela é uma craque nos ajustes de anel para conseguir ter uma melhora no resultado, né? Então esse aqui é um caso que a Jordana me enviou, assim, eu agradeço muito, acho um caso interessantíssimo, de um paciente aqui que no pré-operatório tinha um 20-30, né? Foi feita a introdução então do anel, um segmento 140 graus, 150 micra, alinhado com o meridiano mais curvo, deveria o anel ficar aqui. E esse é o resultado pós-operatório, tá? É interessante que o Pentacan, ele nos dá a possibilidade de fazer uma reconstrução 3D e a gente consegue rodar a córnea e ver a córnea pela cara posterior, a gente fica vendo para o endotélio da córnea, né? E nessa imagem que a gente consegue ver exatamente onde o anel está posicionado. E esse anel poderia estar um pouquinho mais para baixo. Né? Pensando aqui pelo meridiano mais curvo aqui, tá vendo? O segmento começa aqui e acaba aqui. Ele poderia um empurrãozinho um pouquinho mais para baixo para proteger um pouco mais essa região que eu estou mostrando aqui com a seta. Então isso foi feito, né? Aconteceu então um reposicionamento, aqui antes do reposicionamento, aqui depois do reposicionamento. Observem a imagem do anel aqui nessa construção 3D aqui do Pentacan, ele já aqui um pouquinho mais para baixo, e a gente observa aqui já uma desconexão dessa mancha vermelha com o centro da córnea. Sempre que tem uma conexão da mancha vermelha com o centro da córnea, significa mais astigmatismo. O ideal realmente que você tenha esse novo limbo aqui e tem uma ilha separada lá dentro, né? Então, antes do reposicionamento havia esse resultado que muita gente pararia por aí, né? Não está ruim, né? 20-25 de visão, não está ruim, a refração não está tão alta assim, mas um ajuste pode te dar um resultado ainda melhor, né? Então isso é o tchan dessas apresentações, assim, como é que a gente pode, às vezes, com um pequeno movimento do segmento, né, a gente conseguir melhorar a visão do paciente. Por que não fazer? Aqui um outro caso aqui que a Jordana me enviou, e aqui um segmento de 140 graus de arco, 150 micra, também deveria ser posicionado aqui pelo meridiano mais curvo. Aqui está o pré-operatório e aqui o pós-operatório. Diminuiu um pouco o astigmatismo, o resultado não está ruim, mas se você observar aqui na imagem posterior que a gente vê nessa reconstrução do Pentacan, o anel poderia ter sido empurrado um pouquinho mais para baixo, né? Para chegar um pouquinho mais perto aqui do meridiano mais curvo. Então foi feito o reposicionamento, o segmento estava aqui, foi empurrado um pouquinho mais para baixo, você vê que a pontinha avançou um pouquinho mais aqui, e aí você consegue essa mancha que conecta até o centro aqui do olho, está mais desconectada aqui, e aí você consegue uma melhora, então. Aqui está
pré-reposicionamento e pós-reposicionamento. Esse paciente então teve reposicionamento nos 2 olhos e graças a esse plus que foi dado para ele, ele terminou com 20/20. Aí, parabéns, viu, Jordana? Aí, ó, nos 2 olhos com uma refração absolutamente que o paciente pode viver até mesmo sem óculos, né? Então estamos falando aqui de erro de execução em relação a posicionamento, que poderia ter sido melhor, mas a gente sempre tem a opção de melhorar depois, né, gente? E agora vamos falar de profundidade inadequada, também um erro de execução que pode gerar um resultado ruim. Então hipocorreção, o anel, se ele ficar muito profundo, ele, igual o Glauco já falou, né, ele perde um pouco do seu efeito. Muito bom, então a hipercorreção, né, ela acontece de vez em quando em anel, a hipercorreção, tá? Então ela pode acontecer, por exemplo, se o anel estiver muito superficial. Então aqui, por exemplo, nós temos um caso que o anel ficou muito superficial, então estava perigoso e a ideia foi remover o anel daqui. Era um segmento de arco longo, 320 graus, 250 micra. E ele deu um resultado muito bom, né? Deu uma correção boa, o astigmatismo estava pequeno, mas como o anel estava superficial, ele foi removido e reimplantado mais profundamente. Tá? E aí houve uma perda de efeito, né? Aqui, ó, o astigmatismo que era 1,7, né, com anel superficial, quando ele ficou muito profundo aqui, o astigmatismo aumentou. Os Ks, que era 47/49, viraram 50/53. A refração também aumentou, ou seja, antes tivesse deixado o anel superficial, sim, em relação à refração, etc., sim, o problema é que o anel superficial ele gera problemas de desepitelização, né? A córnea fica mais sofrida e por isso houve a necessidade, então, de mexer, né? E já falamos de erro de execução, vamos falar agora que o que é mais complicado. Você faz uma cirurgia, está tudo perfeito, a profundidade está perfeita, a escolha do segmento foi perfeita, a execução perfeita, e assim mesmo o resultado não ficou bom. Então esse aqui é um gráfico mostrando a diferença aqui de um segmento para 2 segmentos. São pós-operatórios, tá, pessoal? Quando esses pontinhos, cada pontinho é um paciente, e o resultado ideal seria que esses pontinhos estivessem em cima dessa linha vermelha. A linha vermelha significa o zero aqui do astigmatismo. Aqui nós estamos conversando só de astigmatismo corneano, né? Mas se o paciente tinha lá, sei lá, 10 de astigmatismo corneano, quando você implanta o anel, o esperado é que ele diminua o astigmatismo aí aproximadamente pela metade. E isso é uma hipocorreção esperada. Então, o anel faz com que o paciente fique melhor do que estava, mas é muito difícil você conseguir zerar, igual alguns poucos pacientes estavam aqui em cima. Então, esse grupo aqui de pacientes que receberam segmento de 300 graus de arco, né? Eles tiveram vários com hipocorreção, né? Um até com hipercorreção. E os com 2 segmentos aqui também, vários com hipocorreção e alguns mais numerosos aqui com hipercorreção também, tá? Então podemos dizer que o resultado esperado do anel, gente, é mais hipocorreção de astigmatismo do que a correção total do astigmatismo. Isso é o esperado. Isso é interessante que eu vejo gente encarando isso como uma complicação. Teve uma complicação que ele não zerou o grau. A gente não pode encarar isso como um problema, como uma complicação. É a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e reclamar que o motor dela é muito barulhento, que isso é um problema da Ferrari. Não, isso não é um problema, isso é uma característica da Ferrari, né? Então, o anel, falar que o anel gera hipocorreção, que isso é uma complicação, é um problema, não, isso daí é o esperado para ele, né? Tá? Então, ser barulhento não é defeito, é uma característica, né? E o anel é a mesma coisa. Agora tem coisas que surpreendem a gente. Por exemplo, esse caso aqui, ele tinha um meridiano mais curvo na vertical, tinha 5 graus de astigmatismo corneano, foi implantado o anel nessa posição aqui, ó, os segmentos verticais, e teve uma correção de 11. Então, se o paciente tinha 5 no pré, no pós ele ficou com 6 horizontal, tá vendo? Ele tinha 5 na vertical, ficou com 6 na horizontal. Isso realmente são coisas que a gente não consegue entender. Você vai rever o planejamento, tá tudo certo, mas tem casos assim meio que fogem à nossa capacidade de explicar. Em muitos casos é observado uma melhora do resultado durante meses ou anos, então às vezes a gente tem que esperar. O que será que é mais difícil? Controlar a ansiedade do médico, que quer ir lá logo mexer. Eu fiz esse anel aqui, o resultado ficou meio fraco, eu vou tirar esse anel e botar o mais grosso. Será que não é melhor esperar mais um pouquinho? Eu não sei se é mais difícil controlar a ansiedade da gente como médico ou do paciente, né? De todo jeito é importante tentar controlar a ansiedade, ter paciência, porque o resultado melhora. Então vamos ver esse caso aqui, ó.
Esse paciente tinha esse astigmatismo aqui de 3,5, topograficamente o astigmatismo era de 6, né? E eu já falei para vocês que o que eu espero mais ou menos é uma correção de metade do astigmatismo, né? Então o nomograma foi feito, a sugestão era de implantar esses segmentos aqui, tá? E foi feito isso, tá? Então foi implantado. No pré-operatório está aqui e eu esperava uma correção, o astigmatismo caísse para uns 3, né? Mas deu um mês de cirurgia, não deu o resultado que eu queria, deu 3 meses, não deu o resultado que eu queria. Eu podia realmente virar aqui e falar, eu acho que ficou fraco, acho que eu vou trocar o anel, né? Mas eu tive a paciência de esperar um pouquinho mais, né? Então aquele negócio, vamos esperar um pouquinho mais para ver se resolve? Né? Então olha só que interessante. Com 1 ano eu consegui o resultado que eu queria, tá vendo? Do astigmatismo baixar abaixo de 3. Com 2 anos ficou melhor ainda. Então existe uma melhora do anel. O anel lutando, né, uma estrutura rígida lutando contra uma córnea que é mole. Né? A córnea é obrigada a ceder. Então com o tempo a córnea é obrigada a ceder. E rearranjar suas fibras e tudo para não ficar brigando com o anel. É obrigada a ceder e se regularizar. Né? Então tá aqui o caso, ó, com 1 mês, 4 de astigmatismo refracional, tinha 20, 30, foi melhorando, 20, 25, depois 20, 40, flutua um pouquinho a visão. Né? Mas o astigmatismo caindo, 4,9, com 1 ano aqui 2,9, 2 anos 2, aqui mais, ó, com 3 anos deu 1,5, depois até perdeu um pouquinho aqui com 4 anos. Existe uma certa flutuação também. E aí, para não falar que é só um caso de sorte, é que eu coloquei vários pacientes aqui com um resultado, aqui o pré-operatório astigmatismo, com 1 ano um resultado razoável, mas não tão bom, e mostrando com 2 anos um resultado melhor do que 1 ano. Então, assim, vale a pena às vezes esperar, sabe? Conclusão, o resultado pode melhorar a longo prazo, graças a Deus, né? Motivos, a córnea vai ficando mais regular, ela vai cedendo, né? A córnea é uma estrutura mole, vai cedendo a um implante de uma estrutura rígida lá dentro. Por isso eu acredito que os segmentos de arco longo talvez tenham uma capacidade de regularizar maior do que os de arco curto, né? Porque é uma estrutura mais sólida ali dentro, né? E ela não vai ceder as forças da córnea, coisas que o segmento, quanto menorzinho o segmento, você vai colocando, ele vai ceder mais, né? Inteiro, vai mover junto com a córnea que quer mover. E tem a neuroadaptação também, nos primeiros momentos, é muito interessante. A gente vê essa regularização da córnea, o epitélio engrossa ao lado do anel, afina em cima do anel, dando uma regularização maior. E a neuroadaptação é isso, né, gente? O cérebro treina, a vida inteira o paciente estava acostumado a ver a letra A inclinada para o lado direito, você coloca o anel, a letra A começa a inclinar para o lado esquerdo, então ele não entende que aquilo ali é a letra A, ele precisa de um tempo para o cérebro treinar, isso é variável de paciente para paciente, e a tendência, às vezes, de visão, às vezes a topografia não melhora e a visão vai melhorando aí por conta aí dessa neuroadaptação. E não esquecer das possibilidades do PRK. O PRK, ele gera, então, uma correção de residual refracional pós-anel, é um aprimoramento que tem sido feito em teses de doutorado aí de anel pós-transplante, por exemplo. Tem vários médicos fazendo isso, anel mais PRK, e realmente dá um plus a mais, né? Aqui está um trabalho aqui capitaneado aí pelo Sandro Coscarelli aí de anel mais PRK, mostrando sempre o PRK dando um plus a mais. Então a gente não deve esquecer, isso aqui é caso lá do artigo lá do Sandro, né? Mostrando aqui uma melhora pós-anel, que é essa coluna do meio, e depois com o laser, olha a refração aqui, gente, menos 3, menos 7 com menos meio vai para menos 3 com menos 1,75, depois vai para mais 0,50. Então, por que não? Muitas vezes a gente deixa de dar esse plus aí para a visão do nosso paciente, principalmente pacientes bem selecionados, né, gente? É refração pequena, córnea mais grossa, paciente não muito jovem e já com anel que já dá uma certa proteção na córnea. É isso daí, gente. Muito obrigado.